Olá! Hoje eu vou falar de um livro que eu amo de paixão. Muitas vezes, quando a gente lê um livro, está lendo um conto, um romance, pode acontecer da gente ter uma sensação de que não está entendendo direito o que está se passando. Essa sensação, ela aparece frequentemente nas aulas de literatura, quando os alunos perguntam, perplexos para os professores: mas da onde é que tu tiraste tudo isso? Onde isso está escrito? Ah, professor, está viajando? Não é possível. Por outro lado, há uma perplexidade dos professores que se perguntam: mas como é que eles não enxergam? Um professor de literatura resolveu então dar uma ajudinha e escreveu este maravilhoso livro para ler literatura como um professor. Thomas Foster. Não por acaso, a capa do livro é uma lente de aumento. Por quê? Porque o professor, um leitor mais habituado, um leitor com mais tempo de leitura, um leitor com mais quantidade de livros lidos, tem o seu olhar treinado para enxergar aquilo que aos outros não aparece. Ou que, se aparece, dá a impressão de não ter o menor significado, a mínima importância. É ali nas entrelinhas que esse professor, que tem um olhar treinado para enxergar, vai esmiuçar o texto lido e lhe conferir sentido. Então, depois de tanto ouvir dos seus alunos que ele tinha que estar de alguma forma enlouquecido, viajando, inventando, ele resolveu escrever mostrando o que está no subtexto. Como é que a gente enxerga o que não está visível? E por que a gente pode afirmar de um texto algumas coisas e não pode afirmar outras? É um livro maravilhoso. Aqui na contracapa diz o seguinte: os livros e os poemas carregam muito mais informações do que as simples palavras escritas em suas páginas. Metáforas, símbolos, duplos sentidos são uma constante que podem enganar o leitor. Mas como entender o que uma obra literária realmente quer dizer? Para ler literatura como um professor, ensina a observar as entrelinhas e subir um degrau na compreensão do que se lê. Eu, como professora de literatura, fiquei encantada na forma como ele vai desvelando os mistérios dos textos, as situações para as quais ele chama atenção, os exemplos que ele dá. É um livro fantástico. Depois que a gente lê um livro assim, como professor, a gente fica extasiado e com mais vontade ainda de discutir textos literários com os alunos. E eu tenho quase que plena certeza que, não sendo uma professora de literatura, sendo um leitor, como a gente costuma dizer, comum, depois que ler este livro, vai ter um outro olhar sobre os textos que vier a ler. Só para dar uma palhinha, dos tipos de cena mais difíceis de escrever num romance ou num conto são cenas que envolvem comida, almoços, jantares, piqueniques. E aí ele nos diz o seguinte: as cenas que envolvem comidas
elas nunca estão ali por elas mesmas. Elas estão ali sempre para revelar alguma outra coisa. É nelas e através delas que se dão informações preciosíssimas. É só para isso que elas estão ali. E aí ele vai informando que tipo de informações e que tipos de situações a gente pode depreender das cenas de comida. É só um exemplo, né, simples, de um dos primeiros capítulos do livro, e ele é muito bom, muito bom. Volta e meia eu me vejo pegando o livro e relendo algumas partes. É quase assim como se fosse uma bíblia de chaves de leitura. Acho que vão gostar muito. É da editora Leia e em conjunto com a Lua de Papel. E essa minha edição é de 2010. Então, aventure-se para ler literatura como um professor e mergulhe nos textos de forma diferente.